3, 2, 1. Alô você! Hoje é dia de aula, hoje é dia de revisão, hoje é dia de se preparar para o vestibular e principalmente para a sua prova que está batendo as portas. A aula de hoje, o assunto que você está querendo fazer uma revisão, vai falar sobre o reino Monera, sim, as nossas queridas amigas bactérias e cianobactérias. É muito importante, então, antes de querer conhecer as estruturas bacterianas, dar um apanhado geral nas características que todas as bactérias irão apresentar. Utilizando aqueles 3 critérios que Linneu propôs para classificar os seres vivos, isso que a gente discutiu na aula 1 dos seres vivos. Se você não assistiu, fique à vontade, vai aí, procura a aula número 1 sobre os seres vivos, que eu apresento a classificação geral de todos os seres vivos. Mas hoje, um pouco mais aprofundado em relação às bactérias. Bom, primeiro critério, a organização do núcleo, segundo critério, o número de células, e o terceiro critério, a forma de alimentação. Quanto à organização do núcleo, olha só, todas as bactérias são procarionte. Aí eu coloquei um asterisco para chamar muita atenção de você. Por quê, meu querido? Porque os únicos organismos procariontes que existem devem ser obrigatoriamente enquadrados no reino Monera. Um caso muito curioso, um tempo que eu estudava lá no colegial, né, o antigo colegial, depois virou ensino médio, lá no século passado, a gente chamavam de cianofícias, né? Mas quando perceberam que as cianofícias, as algas azuis, assim chamadas, não apresentavam carioteca, tiveram que tirar elas do reino protista e tiveram que colocar elas no reino Monera, e passaram então a se chamar cianobactérias. Veja só a importância disso. Já vi exercícios, né, questões de vestibulares, falaram o seguinte, que determinada sonda espacial foi até Marte e colheu rochas, né? E ao regressar ao planeta Terra, percebeu-se que nessas rochas existiam fósseis de micro-organismos que continham material genético em contato direto com o citoplasma. No nosso planeta, em qual reino esses organismos seriam enquadrados? Vejam só, a dica era lá na questão, né? Material genético em contato direto com o citoplasma, ou seja, não tem carioteca, eram procarionte, obrigatoriamente teriam que ser enquadradas no reino Monera. As bactérias são todas unicelulares, ok? E quanto à forma de alimentação, por serem seres muito simples, vão existir espécies de bactérias e cianobactérias que são autótrofas e tem bactérias que são heterótrofas. Logo à frente nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então essas são as características gerais das bactérias. Vamos dar uma olhadinha agora nos componentes básicos, né, que essa bactéria tem. Tá vendo essa estrutura aí, em azul? Ela é uma cápsula protetora. Essa cápsula protetora, ela não é obrigatória em todas as bactérias, tá? Existem bactérias que apresentam essa cápsula, tem bactérias que não apresentam essa cápsula. Logo abaixo dessa cápsula, existe uma outra estrutura protetora, e essa sim é obrigatória, que é a parede celular. Os componentes químicos dessa parede celular, do que ela é feita, é bem variado. Tem parede celular de celulose, tem parede celular proteica, tem parede celular que vai uma mistura de várias estruturas, tá? Aí seria uma aulinha um pouco mais aprofundada. Logo abaixo da parede celular presente em todas as bactérias,
nós vamos ter uma outra estrutura obrigatória, que é a membrana plasmática. Na aula de citologia, nós vimos que a membrana plasmática ela tem a função de selecionar os componentes que devem entrar e que devem sair da célula, né? E isso ela está presente, então, em todas as bactérias. A única organela, atenção, a única organela presente em todas as bactérias são os ribossomos, que também na aula de citologia nós vimos que o papel dos ribossomos, é fabricar proteína. O ribossomo, a única organela, está imerso num componente líquido que forma o citosol. O citosol é o componente líquido. Se eu pegar as organelas, que no caso aí das bactérias, apenas os ribossomos e o citosol, juntar tudo isso, nós vamos ter aí a presença do nosso citoplasma, ok? Existe também o plasmídio. O plasmídio ele é um DNA separado do DNA nuclear. O plasmídio, a função natural dele para a bactéria é gerar uma variabilidade genética. Por exemplo, gerar resistência a agentes patogênicos, tá? Agora, dentro da biotecnologia, é possível extrair esse plasmídio, abrir o DNA, transferir DNA de um outro organismo para ele e formar bactérias que tiveram, então, a transferência de genes de outro organismo. A isso nós damos o nome de transgênico, tá? Então, bactérias transgênicas podem ter o seu plasmídio alterado para que passe a produzir algo de interesse comercial, farmacêutico, por exemplo, tá? Aí nós temos o nucleoide. Também é um núcleo que nós falamos, né? O núcleo não organizado. Por que é um núcleo não organizado? Justamente pelo fato de não se apresentar carioteca. Esse núcleo está em contato direto com o citoplasma, ok? E aí ele está ligado ao mesossomo. Gente, isso é uma dor de cabeça, dá muito mimimi essa história de mesossomo. Por quê? Existem professores que acreditam que esse mesossomo está relacionado com a divisão celular, já que as bactérias não apresentam centríolo, então o mesossomo auxilia no processo de divisão celular. Tem professores que falam que o mesossomo está relacionado com Tem professores que falam que o mesossomo está relacionado com o processo de respiração celular bacteriana. E tem professores que falam que é simplesmente uma dobra da membrana plasmática. Então, dificilmente vão perguntar no seu vestibular, porque é algo muito polêmico, para que serve o mesossomo? Pode ser que eles perguntem o que é, né? O que é, ou para você apontar, eles fazem um apontamento e perguntam que estrutura é essa. Então, o mesossomo, ele é uma invaginação, ele é uma dobra da membrana plasmática e que está ligado ao nucleoide. Olha só, uma coisa importante. Essa célula procarionte, no processo evolutivo, vai originar as células eucariontes. Muito provavelmente, esse mesossomo é que vai formar a carioteca. Por quê? Porque a carioteca também tem a mesma constituição química que a membrana plasmática. Ela é formada por uma bicamada fosfolipídica com proteínas. E que também vai, imagina só agora, esses ribossomos ficando todo aderido a essa invaginação. Vai formar o retículo endoplasmático rugoso, pode formar o retículo endoplasmático liso, pode formar ao longo da evolução o complexo de Golgi e a membrana que formam os lisossomos. Por que você está falando isso?
Porque todas elas têm a mesma constituição química da membrana plasmática, ok, meu querido? Então, só para você fazer algumas conexões aí legais que vai te auxiliar lá na citologia. Uma vez visto então os componentes básicos, vamos falar da classificação. Olha só, pessoal, nós podemos classificar a mesma coisa utilizando diferentes critérios. O que você está falando? Você pode classificar o professor Montanha de acordo com a beleza dele, por exemplo. Alguns acham que o professor Montanha é feio, outros acham que ele é horroroso. Além da beleza, que você pode me classificar, você também pode classificar o mesmo professor Montanha de acordo com a altura. Para alguns, o professor Montanha é uma estatura média, para outros o professor Montanha é um cara grande. Perceba que o mesmo professor Montanha foi classificado em diferentes critérios. A mesma coisa acontece com as bactérias. As mesmas bactérias podem ser classificadas quanto à forma da parede celular. É um critério muito importante esse, por quê? Porque ao classificar, utilizamos essa forma de classificação, inclusive, às vezes, até para dar um nome científico. Olha só, quando aparecer bolinhas, né, parece um coco, isso daí você vai chamar de cocos. Tá? Cocos é a forma da parede celular arredondada. Se parecer um bastãozinho, né, bastão, vai receber o nome de bacilo. Se parecer uma vírgula, um virgulão, vai se chamar vibrião. E se tiver a forma em espiral, vai receber o nome de espirilo. Então, como eu já falei, inclusive, o nome científico às vezes é inspirado na forma da parede celular. Já ouviram falar de Streptococcus aureus, vibrião colérico, bacilo de Koch? Então, são as formas que geraram os nomes dessas bactérias. Além desse critério de classificar quanto à forma da parede celular, os cocos e os bacilos podem ser formas coloniais. O que são colônias? Por definição, colônia são indivíduos da mesma espécie, ok? Que estão unidos anatomicamente. Um monte de bolinhas bacterianas formam uma colônia, que é o passo anterior para se formar, ao longo da evolução, os tecidos. Então, primeiro, as bactérias viviam solitariamente. Depois, resolveram viver numa comunidade. Colaram uma nas outras, formaram as colônias. As colônias, cada célula é um organismo independente. Pode morrer uma boa parte desses organismos e restar apenas um, e esse um passar a reproduzir e formar outros indivíduos. Quando se forma os tecidos, o tecido, cada célula, não é mais um indivíduo. Ele faz parte de um organismo como um todo. E como que eu consigo diferenciar? É porque existe interdependência dessas células. Se um grupo de células morrer, obrigatoriamente vai morrer todas as outras células, mostrando então o grau de dependência que forma então um tecido. E o tecido pode ser organizado e não organizado. O tecido organizado, por sua vez, tem a formação de trabalhos, de funções específicas, tá? Então essa é a diferença entre célula, organismo, organismos coloniais e organismos que são formados por tecido. Outro critério é quanto à forma de respiração. Quem está no reino Monera pode ter uma respiração aeróbia, anaeróbia e anaeróbia facultativa. O que é uma respiração aeróbia? É aquela que obtém energia na presença de O2, com oxigênio. Essa forma de respiração ela é mais avançada, ela rende mais. Uma glicose gera 36 ATPs nessa forma de respiração. A respiração anaeróbia, também conhecida como fermentação, as bactérias vão fermentar
na ausência de O2, e essa é pouco rentável. Uma glicose gera apenas 2 ATPs. Veja só a diferença gigantesca entre a rentabilidade energética. Agora, as bactérias anaeróbias facultativas, essas são espertas. Elas vão ter a respiração aeróbia, quando tiver O2, mas na ausência de O2, elas conseguem fermentar, elas conseguem fazer a respiração anaeróbia. Então, o que acontece com a bactéria aeróbia na ausência de O2? Morre. O que acontece com a bactéria anaeróbia na presença de O2? Ou ela morre, ou ela fica numa forma que nós chamamos de esporulada. O que é a forma esporulada? É a forma ambientalmente resistente. É assim, por exemplo, como a Clostridium tetani, que é a bactéria causadora do tétano, ela fica sobre a superfície, ela é uma bactéria anaeróbia, mas quando você faz um corte profundo que atinge uma região de ossificação próximas às ossificações ou de tendões, que tem baixa oxigenação no nosso organismo, ela sai dessa uma forma esporulada e se torna ativa e libera uma neurotoxina que leva à morte, tá? Agora, as facultativas, para elas, tanto faz como tanto fez, elas vão preferencialmente fazer a respiração aeróbia, porque rende mais, mas se não tiver O2, elas se viram numa boa. Uma outra forma de classificar as mesmas bactérias é quanto à forma de nutrição. Existem as bactérias autótrofas e as bactérias heterótrofas. As bactérias autótrofas, elas vão produzir o seu alimento ou pela fotossíntese ou pela quimiossíntese. Então, se liga aí. Essas bactérias quimiosintetizantes, você vai encontrar referência nela lá no ciclo do nitrogênio, lá na ecologia. São as bactérias do gênero Nitrosomonas e Nitrobacter. Elas conseguem obter energia convertendo nitrito em nitrato, ok? E amônia em nitrito. Isso você fica bem claro quando você estiver estudando lá a ecologia, os ciclos biogeoquímicos, o ciclo do nitrogênio. E existem bactérias fotossintetizantes. Uma coisa interessante é que essas bactérias fotossintetizantes, a grande maioria delas não liberam oxigênio nesse processo. Tá? As cianobactérias, que está aí dentro desse grupo, liberam. As bactérias autótrofas normalmente não liberam O2 nesse processo. E existem as bactérias heterótrofas. São aquelas que obtêm alimento parasitando um outro organismo, então retirando o nutriente dele, ou decompondo a matéria morta, ou sendo simbionte. Por exemplo, a nossa flora intestinal, ela é formada por bactérias simbionte. Eu a protejo, eu dou comida para ela e ela ajuda a formar a nossa massa fecal, ela ajuda a fazer a absorção de certas vitaminas, ok? E podemos classificar quanto à forma de reprodução. Existe a reprodução assexuada, é aquela que não precisa de 2 indivíduos, não tem troca-troca de material genético. Olha só. Existe a bipartição, também conhecida como cisciparidade ou divisão binária, tudo sinônimo, tá? Uma bactéria praticamente sofre uma mitose e forma 2 bactérias. E existe a formação de esporos, olha lá as bactérias esporuladas, né? Também vejam só que não houve troca-troca de material genético. E a reprodução sexuada por conjugação. Essa, sim, precisa de 2 bactérias. As bactérias também fazem amor, as bactérias fazem sexo. Olha só essa imagem aí. Existe uma ponte unindo as 2 bactérias e elas, nessa ponte elas fazem troca-troca de material genético, gerando variabilidade. Se tem troca-troca de material genético,
configura aí uma reprodução sexuada. Qual é a vantagem da reprodução sexuada? Gera-se variabilidade genética. Se um determinado parasita matar uma bactéria, pode ser que as diferentes não venham a sucumbir a esse parasita. Qual é o ponto negativo da reprodução sexuada? Precisa de 2 indivíduos e gasta-se mais tempo. A desvantagem da reprodução assexuada é justamente que os indivíduos são todos iguais, mas a vantagem é que precisa de apenas um indivíduo e essa forma de reprodução é muito rápida. Ok, pessoal? Vamos agora falar da importância das bactérias. Existe a importância industrial. Eles utilizam certas bactérias para produzir antibióticos contra outras bactérias, assim como os fungos também, né? Além da indústria farmacêutica, a fermentação. Pode-se utilizar bactérias para produzir álcool, que é a fermentação alcoólica, vinagre, que é a fermentação acética, iogurte, lembra lá do lactobacilos vivos? Olha lá, bacilos, acabamos de ver na classificação. Eles fazem a fermentação do leite, pode formar coalhada, pode formar iogurte. Então, nesse processo de fermentação é de interesse industrial. Mas também tem a importância ecológica, tá? Elas realizam a decomposição, elas transformam a matéria orgânica em matéria inorgânica. Isso é extremamente importante para a manutenção da vida no planeta Terra. Sem esse processo de decomposição, não haveria mais vida no planeta Terra, ok? Elas são utilizadas na biorremediação. Por exemplo, na cidade de Bauru, uma determinada empresa lá que produzia baterias contaminou o solo com metais pesados, chumbo. E lá eles estão utilizando bactérias que consomem esse chumbo para fazer uma biorremediação, ou seja, para recuperar os danos ambientais. Elas estão presentes no ciclo do nitrogênio, né? Elas fazem a fixação do nitrogênio, bactérias do gênero Rhizobium. Elas convertem DNA, RNA e proteína em amônia. Aí outras bactérias convertem amônio em nitrito, outras nitrito em nitrato e outras fazem a desnitrificação, devolvendo o nitrogênio para a atmosfera. E as cianobactérias, elas formam o fitoplâncton, junto com as algas unicelulares. São extremamente importantes, porque cerca de 95% do oxigênio que você está respirando, 95% do O2 que está no seu corpo, vem desse grupo de bactérias, tá? Que estão presentes lá nos oceanos, nos rios, nas lagoas. Ok, meu querido? Essa, então, foi a nossa aula de Reino Monera. Se você gostou, deixa seu like, vamos compartilhar. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, porque para produzir mais conteúdo, a gente precisa saber se você está gostando, se está te ajudando, tá? Deixe seus comentários aí embaixo. Um forte abraço, um beijo no coração. Tchau, obrigado, fui!